Então, muito boa noite. Vamos dar início a mais uma sessão deste ciclo Vultos da Cultura Lusófona, promovido no âmbito da PASC, Plataforma de Associações da Sociedade Civil, em parceria com a Nova Águia, que é ela própria uma revista de cultura lusófona, e por extensão, em parceria com o MIL, Momento Internacional Lusófono, e também com o Instituto de Filosofia Luso-Brasileira. Este ciclo de sessões, que vai já na 15ª edição, tem como propósito divulgar figuras maiores da cultura de língua portuguesa. Começámos ainda em 2022 com o Teixeira de Pascoais, por ocasião dos 50 anos do seu falecimento. E de então para cá, e temos realizado sessões em todos os meses, exceto naturalmente durante o verão, período estival, temos, de facto, temos debruçado sobre figuras maiores da cultura de língua portuguesa, não apenas aquelas nascidas em Portugal, e daí ter salientado falarmos de uma cultura de língua portuguesa, de uma cultura lusófona. Aliás, o nosso convidado especial de hoje, o Jorge Xixô Rodrigues, o escritor Jorge Xixô Rodrigues, é um bom exemplo disso, porque já esteve aqui connosco para falar sobre um autor cabo-verdiano, a saber, o Eugênio Tavares. Mas já falámos sobre autores brasileiros, de outros países lusófonos em África, enfim, Goa, Macau, da Galiza. Temos procurado, de facto, fazer jus ao nome deste ciclo, valorizando a cultura lusófona em geral e vozes relevantes dessa mesma cultura lusófona, dessa mesma cultura de língua portuguesa. Este é um ciclo que se insere no grupo de trabalho coordenado pelo Samuel Dimas e por mim próprio, o grupo de trabalho Lusofonia e Relações Internacionais. Esta nova direção da PASC, eleita há cerca de um ano, dia 18 de março, tem apostado muito nos grupos de trabalho. Há 3 grupos de trabalho ativos. Para além deste, o grupo de trabalho de transição climática e energética, mar e território, e o grupo de trabalho cidadania, democracia, cidadania e inclusão social, que é coordenado pelo Carlos Magalhães e pelo Rui Martins, vice-presidente da direção da PASC. E estes grupos de trabalho realizam sessões mensais online, como é o caso da sessão 2, que está a ser gravada e que será depois colocada nas nossas plataformas online. Hoje vamos falar sobre uma grande figura da cultura língua portuguesa, da cultura lusófona, que é Agostinho da Silva. Enfim, não seria preciso nenhum pretexto, mas apesar de tudo há um pretexto. Os 30 anos do falecimento de Agostinho da Silva, ele faleceu em 94, no dia 3 de abril de 1994, portanto estão-se a cumprir 30 anos sobre a sua partida. De resto, podemos já antecipar que o próximo número da Nova Águia, não este que portanto, está a ser ultimado e que vai ser lançado no dia 25 de março, fica também o convite, na nossa sede, no Palácio da Independência, mas o número do segundo semestre sairá em setembro, outubro, como sempre, terá em Agostinho da Silva uma das figuras de referência. Enfim, ele já tem sido sempre salientado na Nova Águia, por razões óbvias. É uma grande figura da lusofonia. Foi a figura em destaque no 3º número da Nova Águia, em 2009. Tem sido reiteradamente recordado em vários textos que temos publicado ao longo destas 3 dezenas de números, mas merecerá um destaque muito especial no número do segundo semestre, a par também de outros autores, a saber, o Basílio Teles, até porque o Instituto de Filosofia Brasileira promoveu em outubro de 2023 um colóquio sobre o Basílio Teles de Guerra Junqueiro.
e vamos publicar os textos apresentados sobre Basílio Teles no segundo número, ou melhor, no número do segundo semestre deste ano, e vamos também falar sobre Camões. Camões, por ocasião dos 500 anos do seu nascimento, também terá o devido destaque no 34º número da nossa revista da Nova Águia. Para falar sobre o Jorge Xixô, perdão, para falar sobre o Agostinho da Silva, convidámos o Jorge Xixô Rodrigues, que enfim, tem vários textos sobre o Agostinho da Silva e tem, muito particularmente, uma obra sobre Agostinho da Silva, no âmbito da sua coleção, que já aqui salientámos, uma coleção muito valiosa e que muito honra este espírito da lusofonia, este espírito da língua portuguesa e da cultura da língua portuguesa, a coleção Mestres da Língua Portuguesa, ele depois falará sobre isso, uma coleção que aborda mais de 3 dezenas de autores, de figuras maiores da cultura da língua portuguesa, enfim, podia-se chamar até vultos da cultura língua portuguesa, tal como este ciclo, e precisamente um dos autores que o Jorge selecionou para essa sua coleção foi Agostinho da Silva. E eu lembro-me bem, porque eu próprio apresentei essa obra já há alguns anos na Livraria Barata, em Lisboa. E dito isto, vamos então ouvir o Jorge Xixô Rodrigues, agradecendo muito a sua presença, e fica desde já o convite para todos aqueles que nos acompanham, para que depois possam participar no debate, na troca de impressões, que, como sempre acontece nestas sessões, é uma troca de impressões cordial, amigável, como aliás também era o espírito Agostinho da Silva, o espírito da vida conversada. Jorge, a palavra é tua. Olá, boa noite. Tal como o Renato acabou de afirmar, eu sou autor de uma coleção de 32 autores de língua portuguesa. Em primeiro lugar, queria agradecer estarem aqui presentes. Queria também presentes a nível digital. O mundo hoje é muito diferente daquele que nós conhecíamos. Queria agradecer ao Renato Epifânio pelo convite para eu estar aqui a falar sobre uma grande figura, que foi Agostinho da Silva, e agradecer naturalmente ao Mil, que deu apoio a vários livros da minha coleção. A partir do 22º, a coleção chegou ao 32º autor. Agostinho da Silva é o 19º autor da minha coleção Mestres da Língua Portuguesa, que começou a ser publicada em 2014 e durou 8 anos a ser escrita e publicada. Eu tenho aqui à minha frente o livro de Agostinho da Silva, que é o 19º. Eu não sei se estão a ver bem, se conseguem ver. Estamos a ver, estamos a ver. Estão a ver, pronto. A capa é de José Ribeirinho, que também foi o editor deste livro, e há uma sinopse, na contracapa do livro, há uma sinopse em que é dito aquilo que é essencial sobre Agostinho da Silva, ou aquilo que é mais relevante sobre Agostinho da Silva. Já houve quem dissesse que quem lesse este livro ficaria a saber o essencial sobre Agostinho da Silva. Eu penso que é muito difícil saber o essencial sobre uma figura tão grande, que teria que era tão múltiplo, que era tão diverso, mas penso que os momentos mais importantes da vida dele, as ideias mais importantes e a sua ação cívica, a sua ação social, a sua ação cultural e a sua biografia estão bastante bem presentes neste livro, que no fundo é o essencial sobre Agostinho da Silva. No interior do livro há ilustrações e há fragmentos, por exemplo, há esta ilustração, também do Ribeirinho, e há fragmentos ou excertos de aspectos importantes relativos a Agostinho da Silva. Portanto, é um livro onde encontramos, desde o nascimento de Agostinho da Silva até à sua morte, aquilo que de mais relevante houve na sua vida a nível cultural, intelectual, filosófico e a nível pessoal. Ora bem, como é que eu cheguei até Agostinho da Silva, que é efetivamente o 19º autor da coleção? Ele era absolutamente imprescindível
para esta coleção, uma vez que ele foi inspirador, ao lado de Fernando Pessoa, desta coleção. E num texto que eu escrevi, eu digo que se o Fernando Pessoa escreveu, através do seu semi-heterónimo Bernardo Soares, que a minha pátria é a língua portuguesa, eu penso que o Agostinho da Silva teria dito de outra maneira. Provavelmente teria dito: a minha frátria é a língua portuguesa. Eu fiz este trocadilho e, em vez de dizer pátria, disse frátria, adaptando-a a Agostinho da Silva. Eu conheci o Agostinho da Silva pessoalmente quando ainda era bastante jovem, quando eu tinha 20 e poucos anos e me desloquei à casa que ele tinha no Príncipe Real, ali uma casa que ficava num andar bastante alto, de onde se podia ver o Rio Tejo. Vivia rodeado de gatos e apercebi-me de uma grande mística que havia nesta figura extremamente original da nossa cultura, provavelmente uma das figuras mais originais da nossa cultura de língua portuguesa. Ora bem, eu ia ouvir o Agostinho da Silva, que gostava muito de conversar e que particularmente gostava de falar da festa do Espírito Santo, do rei Dom Dinis, da Rainha Santa, etc. E ele, efetivamente, exerceu sobre mim um enorme fascínio. Apercebi-me que havia na sua linguagem um mistério, uma aura de sonho, e que ele era uma espécie de pessoa que tinha já percorrido praticamente o mundo inteiro e que tinha tido uma ação muito intensa em todo o mundo e, naturalmente, em particular no mundo de língua portuguesa. O Agostinho da Silva não era o que se possa chamar um homem convencional. Era um homem extremamente original, um homem desprendido dos bens materiais e que tinha, efetivamente, uma espécie de gênio e uma grande capacidade de comunicação. Ele nasceu no Porto. A biografia do livro, a biografia do Agostinho da Silva também se encontra neste livro. Portanto, os livros da coleção terminam com a biografia dos autores, a biografia dos aspectos mais importantes da vida e da obra. E no caso de Agostinho da Silva, ele nasceu no Porto e muito cedo foi para uma terra pequenina, junto à raia com a Espanha, que era Barca d'Alva, acompanhando os pais. O nome é realmente bastante curioso, Barca d'Alva. Era um lugar remoto junto à raia espanhola e ao Rio Douro. Aí, ainda criança, conheceu o Portugal profundo. Fez os estudos, mais tarde, na capital do Norte, no Porto, concluindo o curso geral dos liceus com 20 valores. E os 20 sucederam-se na sua vida e terminou a licenciatura em Filologia Clássica na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, e sempre com 20 valores. Doutorou-se defendendo a tese Sentido Histórico das Civilizações Clássicas. Em 1926, tornou-se colaborador da revista Águia. Escreveu também na revista Seara Nova e frequentou a sede da Associação Renascença Portuguesa. A este homem superdotado a nível intelectual, juntou-se um homem de ação, inquieto, insubmisso, como são todos os espíritos realmente superiores. E isso levou a promover a Associação Académica da Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Esta sua iniciativa foi uma espécie de prenúncio daquilo que viria mais tarde, em terras de Vera Cruz. No Brasil, ele ajudou a fundar universidades. Por exemplo, a Universidade de Brasília, onde ele teve um papel extremamente importante no início dessa universidade.
também ajudou a fundar outras instituições superiores no Brasil. E realmente ele não conseguia adaptar-se aqui em Portugal, e foi por esse motivo que ele foi para o Brasil. Era um homem, efetivamente, um homem da ação, um homem desprendido dos bens materiais, alguém que queria comunicar a grande cultura que tinha. Segundo se diz, efetivamente, de uma forma, de certa maneira, metafórica, era uma espécie de português à solta. Era um homem que, livre, completamente apegado à liberdade. E não podia adaptar-se a um país, que era Portugal, onde queriam que ele assinasse um documento que era a Lei Cabral, que obrigava todos aqueles que eram funcionários públicos a assinarem esse documento para poderem exercer a sua profissão. E ele recusou-se a assinar a Lei Cabral e, por esse motivo, foi considerado uma persona não grata. Ele recusava-se, efetivamente, a submeter-se a qualquer imposição que viesse do Estado. Portanto, era um homem que não se submetia às convenções sociais, à ditadura dos poderosos. Ele era, de certa maneira, um menino. Ele defendia muito a ideia do menino, da pessoa que tinha uma grande inocência. E lembrava, nesse aspecto, lembrava um bocado o Alberto Queiro, do Fernando Pessoa, que era também um pastor de pensamentos que se deixava ir, olhando para a direita e para a esquerda, e nunca se deixando condicionar pelas circunstâncias. Ora, ele, antes de ir para o Brasil, esteve em Madrid, onde estudou os místicos espanhóis Teresa de Ávila e Juan de la Cruz. A vida nunca lhe foi fácil no campo material, mas ele nutria-se do espírito, e este espírito é inesgotável. De regresso a Portugal, vindo de Espanha, portanto, eu aqui fiz um recuo, não é? Posteriormente é que ele foi para o Brasil, em 1944. De regresso a Portugal, vindo de Espanha, ele, e em vésperas da Guerra Civil de Espanha, ele deu aulas particulares, andou pelas ruas de Lisboa a transmitir ensinamentos de filosofia, de literatura, de história, e chegou mesmo a dar aulas ao futuro, àquele que viria a ser o presidente Mário Soares. O pai de Mário Soares, o doutor João Soares, que era o diretor do Colégio Moderno, pediu a Agostinho da Silva para dar aulas ao filho, Mário Soares, porque achava que o Mário Soares não era muito, era um pouco apático e que precisava de ter aulas e precisava de despertar o espírito. E, nesse sentido, o Agostinho da Silva foi, digamos que foi chamado para dar aulas ao Mário Soares. Isto é um facto muito curioso, efetivamente, e a partir daí o Mário Soares terá começado a ter uma atitude diferente perante a vida e tornou-se aquele homem que nós conhecemos, muitos de nós, um homem bastante ativo e intelectualmente bastante válido. Ora bem, um aspecto importante do Agostinho da Silva é que ele era um descobridor de vocações. Ele, quando tinha alguém perante ele, gostava de conhecer essa pessoa e gostava de aprofundar essa, o que é que havia por detrás dessa pessoa e depois conseguia dirigi-la no sentido certo. Por exemplo, uma pessoa que tinha vocação para a engenharia, que tinha vocação para a política, ele conseguia descortinar o que é que a pessoa poderia vir a ser no futuro e era, digamos, um descobridor de vocações. Num certo sentido, eu penso que o facto de ter conhecido o Agostinho da Silva fez com que eu tivesse criado também em mim a potência por viajar, de tal modo que eu próprio depois estive na África a dar aulas, na Guiné-Bissau, e passei algum tempo no Brasil. Eu penso que o Agostinho da Silva, de certa maneira, poderá ter tido alguma influência nesta minha vontade de partir e de sair de Portugal, embora ficando dentro do mundo de língua portuguesa. O Agostinho da Silva era também um grande pedagogo, e este é outro aspecto, e que ele defendia muito que
tínhamos que ouvir o aluno era mais importante que o professor. Tínhamos que ouvir a criança que nós todos trazemos dentro de nós, a nossa criança interior, porque é essa criança interior que nos conduz, efetivamente, àquilo que nós pretendemos ser e transforma-nos em pessoas verdadeiramente realizadas. Ou seja, a aprendizagem nunca poderia ser imposta, tinha que ser bem recebida por aquele que era o receptáculo dessa mesma aprendizagem. Ele aprendeu com um dos seus mestres, era o senhor Montaigne, filósofo francês, e ele tirou esta ideia do Montaigne, que é a seguinte: mais importante do que ler todos os livros do mundo é saber ler o grande livro da natureza. O Agostinho da Silva seguiu esta ideia de Montaigne, de senhor Montaigne. Mais importante do que ler todos os livros do mundo é ler o grande livro da natureza. E, com uma certa ironia, escreveu o Agostinho da Silva estes versos que eu vou passar agora a transcrever. Ele também usava, de certa maneira, por vezes, da ironia. Ele escreveu: queria que os portugueses tivessem senso de humor e não vissem como gênio tudo aquilo que é doutor, sobretudo se é o próprio que se afirma como tal, só porque sabendo ler, o que lê entende mal. O Agostinho da Silva, uma das características do Agostinho da Silva era realmente, era efetivamente ele não gostar da ideia de um país de doutores, doutores que viviam acima do povo e que não comunicavam com o povo. O Agostinho da Silva era, nesse sentido, um homem profundamente democrático, na medida em que procurava chegar a toda a gente, mesmo quando falava da alta cultura. Ele tinha essa capacidade de fazer chegar às pessoas a sua grande cultura. Ele apreciava muito aquele espírito que é o espírito que está presente no mestre de Fernando Pessoa, no heterónimo Alberto Queiro. O Alberto Queiro que tinha como filosofia de vida o não pensar no sentido em que o pensamento acaba por turvar, acaba por prejudicar a percepção da realidade. E então ele pensava, o Agostinho da Silva, que realmente nós devíamos levar na vida uma postura de deixar-nos pelo destino sem forçarmos o destino. Ou seja, a ideia dele que era melhor boiar do que nadar. Ele mesmo tem um verso em que diz que devemos boiar e deixar-nos ir e não nadar, porque o nadar exige um esforço, enquanto que o boiar é usufruir do momento, é uma espécie de carpe diem. E ver é fundamental e acaba por ser uma arte ligada à inocência, a inocência que está na criança. E lembramos também do avô de Saramago, sendo praticamente analfabeto, segundo o Saramago, era um sábio, não é? Portanto, aquela ideia de que não é preciso ir à escola, não é preciso saber ler para ter um grande conhecimento e uma grande sabedoria. Esta ideia repete-se também, num certo sentido, no Agostinho da Silva. O importante é saber ver, ou seja, ver sem qualquer interferência de pensamentos que acabam por turvar a mente. Em 1937, nasceu-lhe o filho Pedro, que foi o filho mais próximo de Agostinho da Silva, Pedro Agostinho. Eu, quando estive na Bahia, em Salvador da Bahia, fui convidado para almoçar pelo Pedro Agostinho, que me ofereceu a sua tese de mestrado, e a sua tese de mestrado intitulava-se Coaripe, Mito e Ritual no Alto Xingu. Portanto, o Pedro Agostinho, que dava aulas na Universidade da Bahia, de Salvador, interessava-se pelas culturas indígenas do Brasil.
Um aspecto muito importante de Agostinho da Silva, e que está também ligado ainda à primeira parte da sua vida, foi o facto de ele ser um grande divulgador cultural. O Agostinho da Silva divulgou junto do povo a sua enorme sabedoria e os seus enormes conhecimentos literários, e não só literários, porque ele interessava-se também por outras matérias, como a física, como a biologia, como a geologia. Ele não se limitava à literatura e às humanidades. E então ele publicou, a preços perfeitamente acessíveis ao povo, uma série de livros que divulgavam figuras da humanidade como o Gandhi, de quem ele era um grande admirador, o Thomas More, o autor da Utopia, ou Thomas Morus, em latim, ou, por exemplo, Sócrates. E o seu espírito ávido de saber viajou pela história do Antigo Egito, por Beethoven, Van Gogh, Marte, pelas estrelas, pela apicultura. Portanto, ele interessava-se também pela apicultura. Tudo lhe interessava a este homem que no Brasil, além de professor, ativista ecológico, cofundador de universidades e de instituições de ensino superior, de norte a sul do país, de dimensões continentais, foi entomologista no Instituto Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro. Portanto, era um homem de uma dimensão maior, interessava-se por tudo, muito para além das meras humanidades. O ensaísta Eduardo Lourenço conheceu-o no Brasil e disse que ele era um dos homens mais extraordinários que alguma vez tinha encontrado na vida. E realmente ele terá sido um dos homens mais extraordinários da nossa cultura portuguesa. O seu modo de vida livre e o seu modo de vida, de certa maneira, muito fora das convenções, levou-o a viver durante algum tempo na chamada Montanha Sagrada, no interior do Brasil, na Serra de Itatiaia, onde esteve com a sua mulher Judite Teixeira, filha do grande Jaime, Judite Cortesão, filha do grande Jaime Cortesão. Foi, como sabemos, um historiador dos descobrimentos. Não, ele foi a segunda mulher de Agostinho da Silva, foi Judite Teixeira. Teixeira nada, Judite Cortesão. E aí nessa serra, ou nessa montanha sagrada, ele durante algum tempo fez parte de uma comunidade que era uma comunidade laica e ecuménica. Outro aspecto muito importante de Agostinho da Silva, ele preocupava-se com o povo de forma genuína. Ele e a Judite Cortesão ajudaram flagelados da seca no Nordeste. Ele esteve no Nordeste do Brasil a ajudar flagelados pela fome. Esteve a alfabetizar populações do Nordeste do Brasil. Fez trabalho de promoveu o conhecimento de culturas africanas e asiáticas em Salvador da Bahia. Foi aí em Salvador da Bahia que ele procurou que as pessoas de origem africana pudessem frequentar o ensino superior. Era um homem perfeitamente aberto ao mundo e amigo das pessoas mais carenciadas, sem olhar à cor da pele, sem olhar às diferenças étnicas. Era um homem verdadeiramente superior. E deu aulas na Bahia, onde conheceu o Caetano Veloso, e o próprio Caetano Veloso, que todos conhecemos, ficou a admirá-lo profundamente. Caetano Veloso e outras figuras importantes do Brasil que o conheceram na Bahia. Sabemos todos que o Caetano Veloso é baiano. Portanto, uma coisa realmente extraordinária foi o facto de o Agostinho da Silva ter tentado publicar em Portugal um Fernando Pessoa, um livro dele sobre o Fernando Pessoa, em 1959, e o Comércio do Porto, onde ele tinha colaborado em jovem, não ter acedido a publicar esse trabalho dele, um Fernando Pessoa. E acabou por publicar esse livro sobre o Fernando Pessoa no Rio Grande do Sul, mesmo na extremidade meridional do Brasil. Portanto,
Portugal não quis publicar esse livro do Agostinho da Silva, Fernando Pessoa, e foi um meio de comunicação social brasileiro a dar a conhecer o Fernando Pessoa, que a partir daí começou a ser descoberto. Ou seja, de certa maneira, o Agostinho da Silva teve um papel importante para que o Fernando Pessoa ganhasse a dimensão que veio a ganhar. E outro aspecto importante, o Brasil teve também um papel importante para a descoberta do Fernando Pessoa, o que é extraordinário. Ou seja, o Fernando Pessoa era um poeta, não vou dizer desconhecido, mas era um poeta que vivia bastante na sombra cá em Portugal. E as relações de Fernando Pessoa, ou de Agostinho da Silva com Fernando Pessoa, são múltiplas. Ele escreveu muito sobre o Fernando Pessoa, a mensagem, em particular, foi dissecada por Agostinho da Silva. Ou seja, como é que, efetivamente, a mensagem é uma obra em que nós podemos ver até que ponto os portugueses tiveram um papel tão transcendente no mundo. E o Fernando Pessoa, através dos símbolos, fez um estudo aprofundado da mensagem, como também fez um estudo aprofundado dos heterónimos de Fernando Pessoa, nomeadamente o Alberto Queiro. Há um poema do Fernando Pessoa de que Agostinho da Silva gostava muito, que é aquele poema em que o menino Jesus, este num poema de Alberto Queiro, o heterónimo preferido de Fernando Pessoa, o menino Jesus desce do céu porque está entediado junto de um Deus que é um Deus, de certa maneira, severo, um Deus que é o Deus Pai. E esse menino Jesus que desce à terra não suporta mais o Pai e vem brincar na terra com crianças. Portanto, isto é o Espírito, a ideia do Espírito Santo, que no fundo é a ideia da fraternidade. Um menino Jesus que efetivamente foge do céu para vir para a terra. E esta ideia também é muito querida ao Agostinho da Silva. Ele refere-a na sua obra quando fala de Fernando Pessoa. Penso que a Betânia, a cantora brasileira, fez uma adaptação deste poema de Fernando Pessoa, em que o menino Jesus foge do céu. Ora bem, e este menino Jesus, de certa maneira ligado ao Espírito Santo, tem uma relação também com a festa, tem uma relação, enfim, não vou dizer direta, mas tem um bocadinho a ver com o espírito da festa do Espírito Santo. Estas festas do Espírito Santo que é inspirada nas ideias de Joaquim de Flora, que era um monge de Cister, nascido na Calábria, segundo o qual havia as ideias milenaristas. Depois da era do Pai e do Filho, ia haver a era do Espírito Santo. E essa era do Espírito Santo que chegou a Portugal e que depois foi conhecida pelo rei Dom Dinis e pela Rainha Santa, que fizeram a festa do Espírito Santo em Alenquer. Nessa festa do Espírito Santo, de que Agostinho da Silva falava frequentemente, o imperador era um menino, a ideia do menino, da inocência. E nessa boda, o pão era distribuído de forma igualitária pelos pobres e os presos eram soltos. Portanto, era uma ideia de liberdade, uma ideia em que havia uma festa popular em que a fraternidade emergia o Agostinho da Silva acreditava que, efetivamente, essa ideia do Espírito Santo estava muito presente na nossa cultura portuguesa, de tal modo que, inclusivamente, hoje em dia, em várias regiões do Brasil, ainda se celebra esta festa do Espírito Santo, nomeadamente em Santa Catarina, para onde foram bastantes açorianos, e sabemos como os açorianos celebram a festa do Espírito Santo. Ou seja, os portugueses, ao irem para o Brasil, levaram esta festa do Espírito Santo. Ora, um aspecto também importante do Agostinho da Silva é que ele, como eu já disse, não se adaptou a Portugal. Ele era demasiado grande para Portugal. Era demasiado livre para um país que
certa maneira, vivia divorciado de si mesmo. Segundo o Agostinho da Silva, Portugal tornara-se alheio a si mesmo. Um Portugal que na Idade Média tinha tido sociedades comunitárias em que os judeus, os mouros e os cristãos conviviam de forma pacífica, esse Portugal tinha sido ultrapassado e tinha-se tornado tinha submetido às ideias vindas de fora. Esse Portugal perdera-se a si mesmo. E os portugueses autênticos tinham ido para o Brasil. Os portugueses verdadeiramente autênticos tinham saído de Portugal. Ele próprio era um exemplo de um português autêntico, fiel às suas raízes, que não se sentia adaptado a um país que era um país descaracterizado pelo que vinha de fora, pelo que vinha de fora, nomeadamente da Europa. Nesse sentido, os portugueses que iam para o Brasil levavam o verdadeiro Portugal. Há um momento em que o Agostinho da Silva diz: o melhor espírito de Portugal está no Brasil. Há um escrito em que ele diz isto. E eu próprio, quando cheguei ao Brasil, com 30 e tal anos, eu senti que tinha chegado a um país inominável. Um país que era impossível de descrever por palavras. O Brasil tinha lá dentro um Portugal enorme, com todo o respeito pelos povos nativos da América, um Portugal enorme, um Portugal imenso. E era um Portugal, ao mesmo tempo, com marcas da Idade Média e, ao mesmo tempo, com marcas do século XX, porque eu estive lá no século XX, não vou dizer século XXI, mas era um país que conseguia conciliar a maior antiguidade com a maior modernidade, um país de contrastes imensos, e nós, descendo no Brasil, sentimos que estamos a descer num Portugal do século XVI, ou que estamos a descer num Portugal do século XVII. É uma sensação absolutamente inexplicável quando nós tomamos contato com a cultura brasileira e um Brasil que tem São Paulo, que é a maior metrópole da América Latina, que é uma cidade tipo Nova Iorque nos trópicos, até o Pantanal, a Amazónia. É um país absolutamente indescritível, de uma diversidade que nós não imaginamos na Europa. Um país de dimensões continentais. E um aspecto importante também e muito curioso do Agostinho da Silva foi a ideia de que o português, ao chegar ao Brasil, tupinizara-se. Ou seja, ele próprio, Agostinho da Silva, o português, ao chegar ao Brasil, ganhara características dos povos indígenas, tupinizara-se. Isto é uma ideia interessante do Agostinho da Silva. E o poeta Manuel Bandeira, poeta brasileiro, dizia que o brasileiro era um português à solta. O brasileiro é um português à solta. Mas esta ideia de que, efetivamente, o português, ao chegar ao Brasil, tupinizou-se, eu penso que é uma ideia extremamente interessante, que mostra bem como o português se adaptou a essas terras brasílicas, como o português se adapta a todas as terras onde chega. Temos aqui o aspecto universalista do português, ou seja, esta capacidade de se adaptar, esta capacidade de se metamorfosear quando chega a uma terra que não é dele. Eu penso que essa é uma grande qualidade do português e o Agostinho da Silva personificava essa enorme qualidade dos portugueses. Eu tenho aqui, são 22h10, tenho ainda mais algum tempo. Há aqui, por exemplo, este verso do Fernando Pessoa, do Agostinho da Silva, desculpem lá, em que ele diz, isto era a propósito de a pessoa dever deixar-se ir e não ser limitada pelas circunstâncias. Menos que nadar é boiar. É que é a sabedoria. Deixe a vida demonstrar que é a verdadeira guia. Ora, para Agostinho da Silva, Portugal, mais do que um país, era uma ideia a difundir pelo mundo. Não é uma determinação geográfica ou política, mas uma visão do reino da irmandade, da compreensão e da cooperação. E, nesse sentido, Portugal estaria presente em qualquer lugar do mundo onde houvesse um português.
Hoje podemos dizer isso também dos brasileiros, ou daqueles que têm a língua portuguesa como língua materna. A obra de Agostinho da Silva é uma obra, ele tem uma obra ensaística vastíssima, publicou vários ensaios sobre a cultura portuguesa, sobre a cultura brasileira, sobre o papel da nossa presença no mundo e, como todos sabemos, ele foi também um grande inspirador da atual comunidade dos países de língua portuguesa e, e depois, quando ele efetivamente voltou a Portugal, 25 anos depois de estar no Brasil, voltou a Portugal em 1969 e foi viver para a tal casa de que eu falei há bocadinho, ali no Príncipe Real, onde eu o conheci. Ele estava no fim da vida, eu já estava, ainda estava no início da vida. E, portanto, eu não voltei encontrei-o nessa vez, não o voltei a encontrar, não é? Porque depois estive na Guiné, estive no Brasil, mas em 1969, quando ele voltou a Portugal, era uma espécie de, houve uma espécie de moda Agostinho da Silva. Para muitas pessoas era uma espécie de guru, de sábio, etc. E ele foi sempre avesso à ideia de ser um homem da moda, porque ele estava muito para além da moda. Ele era um homem de todos os tempos e de todos os espaços. Grande admirador de Camões, ele falava bastante na Ilha dos Amores, porque a Ilha dos Amores é um episódio dos Lusíadas. Alô? Sim, Jorge, estamos a ouvir. Houve aqui, não estou a ver nada, Um, eu vou continuar, embora não esteja a ver a imagem. Nós, Eu nós, devo ter nós, tocado, nós eu estamos devo a ter, ver, estamos a ver-te e a ok, ouvir-te. Pronto, eu devo ter podes tocado aqui num botão. Eu vou continuar a falar. Portanto, para o Agostinho da Silva, a Ilha dos Amores era um episódio extremamente simbólico e significativo, porque dava bem a ideia de como os nautas portugueses tinham ultrapassado o tempo e o espaço para verem a máquina do mundo levados pela mão da Tétis, que lhes mostra efetivamente até o próprio futuro é visto pelos portugueses. Eles conseguem vir o mundo desde o passado para o futuro, eles, de certa maneira, ultrapassam a realidade física depois do grande descobrimento do caminho marítimo para a Índia, que é, como sabemos, digamos, o tema dos Lusíadas, o descobrimento do caminho marítimo para a Índia por Vasco da Gama. Ora, temos então aqui uma figura extraordinária, uma figura de uma originalidade imensa, que é Agostinho da Silva, e era importante que os portugueses conhecessem melhor esta figura que fugia completamente às convenções, fugia completamente àquilo que é considerado o normal, e no bom sentido da palavra, era um homem realizado, um homem que muito fez para a nossa cultura e que seria muito importante que voltasse a ser conhecido e voltasse a ser, enfim, uma figura referência da nossa cultura. Um homem que descobriu Fernando Pessoa, um homem que era de uma liberdade absoluta, insubmisso, um homem que juntava o intelecto à ação e que no Brasil, inclusivamente, conheceu presidentes, ajudou a fundar universidades, etc, etc. Um homem que, além da parte das humanidades, se interessava também por outras matérias, como a física, a química, a biologia, etc. Penso que quem quiser conhecer melhor o Agostinho da Silva, há muitos livros sobre o Agostinho da Silva, mas realmente o essencial, penso eu, pode ser encontrado no 19º livro da minha coleção, Mestres da Língua Portuguesa. Bom, muito obrigado então por me terem estado a ouvir e podemos, Renato, muito obrigado pelo tempo que me foi dado. Muito obrigado nós, Jorge, por essa excelente síntese. De facto, é muito difícil, enfim, reconstituir todo o percurso de Agostinho da Silva. Ter sido um percurso particularmente longo, sinuoso. Como tu salientaste bem, ele tinha múltiplos interesses, mas penso que foi uma excelente síntese e que conseguiste.
conseguiste fazê-lo muito bem. Peço ao Samuel, então, que conduza agora o debate. Olá, viva, boa noite a todos, mais uma vez. Então, está aberto este espaço para perguntas, observações, intervenções que ajudem a complementar o que foi apresentado. Eu, como sempre, nestas sessões gosto de procurar a produção poética dos autores e começaria por também partilhar um poema de Agostinho da Silva e vou lê-lo, que diz assim: Minha praia ardorosa e solitária, aberta ao grande vento e ao largo mar, tu me viste querer-lhe com a doce piedade das sombras do luar. Teus cabos se adiantam como braços para abraçar as ninfas receosas que, fugindo, oferecem sobre as vagas suas nítidas formas amorosas. Braços paralisados por desejo que o mundo e a sua lei não permitiu, ou suspendeu o amor que livre jogo maior que posse em fugaz tempo viu. E como vós me alongo, e como tu, areia me ofereço a toda a sorte, por sua liberdade ou por destino, que por só dela seja belo e forte. Muito bem. Até, de facto, isso também é um traço a salientar. O Agostinho da Silva, para além de tudo mais, era um excelente escritor. Aliás, eu também nos meus trabalhos em torno do Agostinho da Silva, e não tinha essa noção muito nítida ao princípio, verifiquei que o Agostinho da Silva, no início, ele sempre foi muito precoce, ou seja, quando era adolescente ainda, ele apostou claramente numa carreira literária. Ou seja, os seus primeiros textos, enfim, que coligimos no grupo de trabalho que foi criado há uns anos para o efeito, os seus primeiros textos, estamos a falar de textos quando ele tinha 14, 15 anos, por aí, eram textos de cariz literário, eram contos, pequenos contos, adaptações de peças de teatro. Ele tinha, de facto, o culto da língua, e sempre gostou de escrever, e isso, enfim, não concretizou depois essa carreira mais literária, mas nunca abandonou esse culto à língua portuguesa. A Júlia Adelaide, que está no Brasil, conheceu Agostinho da Silva, quer partilhar connosco a sua memória, Júlia? Olá, boa noite a todos. É verdade, sim, conheci o Agostinho da Silva, também na sua casa do Príncipe Real e tive algumas conversas com ele aí. De facto, era uma pessoa que já, portanto, na fim da fase da sua vida, mas era um homem realmente fora do comum, completamente. Portanto, agradeço a sua intervenção e, portanto, em termos pessoais, foi de facto uma memória muito rica. Bem, conheci-o aí, não, conheci-o aí mais pessoalmente em conversas pessoais, mas de facto eu conheci-o quando fiz os cursos dos futuros leitores que ele deu, integrado com outros professores na Faculdade de Letras, em que tínhamos uma série de sessões e, de facto, de muitas das pessoas que foram realmente nos davam determinadas temáticas. O Agostinho da Silva foi assim, naquele anfiteatro 2 da Faculdade de Letras, a pessoa que mais me impactou. Ele era de facto um grande pedagogo, um grande comunicador que falava de alma a alma e, portanto, se havia alguma afinidade,
ele ouvia muitas pessoas, e eu própria senti isso, falo do que me aconteceu. Parece que ele estava a falar connosco, que o discurso dele era para cada um, todos, muitos dizíamos o mesmo, parece que estava a falar para mim, e que eu me via completamente nas suas palavras. De facto, foi assim. Eu depois fui realmente para o Senegal, mas na altura que fiz o curso nem sequer sabia ainda se ficaria colocado ou para onde é que iria. Aliás, eu comecei por ser colocada em Salamanca, depois em Valência, depois é que fui ter ao Senegal quase por uma mera... porque as universidades tiveram obras e depois pediram-me em última instância se eu iria para o Senegal, e foi assim que fui para Dakar. Mas depois desse impacto inicial também foi extraordinária o que eu conheci do Agostinho da Silva como um grande, um homem não só do saber enciclopédico, de uma visão holística da realidade na altura em que ainda não se falava muito disso, dessa visão abrangente, mas também da sua grande humanidade em termos pessoais, como é que ele recebia os estudantes que vinham para Lisboa, inclusive ele dá aos meus alunos, em sua casa, falava com eles, lhe dava as suas camisolas, porque tinham frio, vinham do Senegal e, portanto, muitas vezes não vinham equipados, por razões várias, que não interessa agora, e de facto, como eles os acolhia no seu todo, não só como estudantes da língua portuguesa, mas como um ser integral. Realmente, eu se tivesse que definir daquilo que conheci do Agostinho da Silva, era isso. Ele olhava para cada uma das pessoas como um ser, de facto, nessa totalidade, com a sua visão maior, a visão maior do ser humano. E muito obrigada, portanto, por esta exposição que fez e que me fez recordar essa pessoa que marca, eu acho que marca a todos os que conhecemos. Muito obrigada. Muito obrigado, nós, Júlia. Cídio Lopes de Almeida está a fazer uma tese que integra também o Agostinho da Silva. Qual é a tua visão? Queres partilhá-la? Enfim, não terás conhecido pessoalmente o Agostinho da Silva, mas... Não te estamos a ouvir bem, eu pelo menos não estou, Cídio. O Felipe parece que pediu a palavra. Me escutam agora melhor? Sim, eu peço desculpa, não percebi que o Filipe tinha pedido. Felipe, você pediu primeiro do que eu? Posso primeiro e depois você? Muito bem, Sim. Filipe. Por favor, boa noite a todos. Por favor, tens a palavra e eu depois direi também qualquer coisa, que serei muito rápido. Eu vou lhe pedir para falar primeiro, Felipe, que eu vou resolver um probleminha aqui e aí eu volto. Ok, pronto, sendo assim, se me é dada esta oportunidade, ora, boa noite a todos. O Renato conhece muito bem, e o Samuel também, mais ou menos, e sabe que eu não sou muito de abrir a boca, aquele velho ditado do tenho duas orelhas e uma boca, por algum motivo será. Mas este tema do Agostinho da Silva, de facto, é algo que me toca particularmente. É evidente que o reconheço, como todos nós, como um verdadeiro intelectual e um homem muito fora do comum. Mas a sua essência enquanto ser humano deixa-me particularmente emocionado. Como é que é possível um ser humano ser tão livre como o Agostinho da Silva? Não é? Podia dizer na altura em que ele viveu, não é? Em plena ditadura, podia dizer aquilo que lhe ia na cabeça, sem filtros, sem medo do que é que fosse. E isto é a liberdade, é não estar condicionado pelas suas próprias emoções e dizer aquilo que lhe vai na alma. Depois, como já aqui foi referido, e pá, que pena que eu tenho de não ter conhecido o Agostinho da Silva, mas quando ouço alguém que lidou com ele pessoalmente, eu fico maravilhado. Eu fico maravilhado e toda a minha atenção fica focada nessa conversa porque acho que é de facto um ser muito pouco comum, muito pouco comum. Eu li alguns aqui há uns tempos
que quando ele foi para o Brasil e lhe foi dada a possibilidade de ter um chofer com uma casa, um apartamento fantástico, e ele decidiu montar uma barraquinha a caminho da universidade para poder acompanhar os alunos até a universidade. E não sei se eventualmente ele até cedeu o apartamento para alunos com mais dificuldades. Eu acho que isto é mesmo de um ser, eu não diria iluminado, mas se calhar anda muito perto, anda muito perto. E depois aquela imagem do Agostinho, não é? Que nós hoje em dia olhamos tanto para a imagem, não é? Andamos completamente enganados com essas questões, mas pronto. O Agostinho, de facto, era um homem que parecia um pescador ali da Nazaré, e, no entanto, ele é aquele ser que todos nós aqui reconhecemos. Um ser humano que sabia falar com os mendigos e que adequava a conversa para as limitações próprias que isso implicava, não é? Como também falava com embaixadores e com gente de alto gabarito. E a minha intervenção era só mesmo neste sentido. Eu acho que Portugal teve o privilégio de ter um ser destes, e isso é extraordinário. Haverá com certeza mais meia dúzia, mas um ser tão autêntico que numa prova de doutoramento diz ao professor que ele não estava a perceber bem da coisa e que estava a tentar meter ali pelo meio umas gralhas para ele escorregar. Eu acho que isto é absolutamente extraordinário, e eu sou um fã incondicional do Agostinho da Silva e da sua palavra, E boa noite e peço desculpa por este bocadinho. Não, Filipe, é sempre um gosto ouvir-te. Bem, boa noite, senhores e senhoras. Bem, Agostinho da Silva, eu cheguei até ele atrás de uma ideia de filosofia que pudesse, a partir da pesquisa de mestrado em Nietzsche, que eu pudesse retornar a alguma coisa que, em termos de patos e de afetos, de certa maneira, me interessasse e falasse comigo. E por eu ter ascendência e avós portugueses, e por me sentir parte de uma cultura lusófona em função desta questão afetiva, eu acabei encontrando, primeiro com o professor de Coimbra e depois com o professor Dr. Renato Epifânio, atrás de um pensador português. E, curiosamente, a minha conversa com o professor Alexandre Frank de Sá, nós nos conhecemos aqui no Brasil, eu conversei com ele, se deu num posto de gasolina à beira da estrada. Eu fiquei rindo muito com ele, porque eu já tinha começado a ler sobre Agostinho, falei assim, não poderia ser melhor orientação sobre Agostinho em movimento, porque essa é a ideia que Agostinho me passa, né? Ele nunca esteve num lugar só, e não tínhamos os meios de internet. O Agostinho sempre deu aula em 2 lugares, é impressionante isso. Quando ele esteve no Rio, no Instituto Oswaldo Cruz, ele também dava aula em Niterói. Quando ele esteve no Uruguai e na Argentina. Quando ele esteve em Recife, ele também ia para João Pessoa. É um negócio impressionante como é que ele fazia isso. E eu fiz um recorte que é o pensamento dele sobre filosofia. Então, nessa perspectiva, de certa maneira, uma geração de filólogos, como Nietzsche foi um pouco antes em termos temporal, e ele depois, passaram a observar o pensamento filosófico a partir da filologia. Então, atualmente, a minha pesquisa é exatamente essa perspectiva do Agostinho de considerar a filosofia num trânsito entre filosofia, teologia e poesia. E, a partir desta perspectiva, eu vou analisar um fenômeno social brasileiro, mas não só brasileiro, mas o recorte é brasileiro, em torno do fenômeno da maçonaria enquanto uma filosofia de vida. Agostinho da Silva, a partir da ideia de fazer-se poema, que me tocou muito, essa brevidade, essa profundidade, de certa maneira, se articulou com o que eu já vinha investigando a partir do Nietzsche, a partir de um filósofo francês, Pierre Hadot, da filosofia como exercício, e não como uma produção de sistema intelectual, mas um exercício, e um exercício existencial. E essa frase, fazer-se poema, do Agostinho, que eu vi pela primeira vez nas falas que ele fez nas conversas vadias, que eu acho esse nome muito interessante, eu passei, então, a investigar essa perspectiva e eu tenho feito esse processo aí de conhecimento. Agradeço por estar aqui e conhecer pessoas
que conheceram Agostinho e, de certa maneira, todos vocês tocaram em coisas que, de fato, eu que estou conhecendo Agostinho também sinto isso, e a capacidade dele de motivar, mesmo quem não o conheceu pessoalmente, ele tem esse poder de nos motivar a querer fazer coisa, a se inspirar por ele, a ser parecido com ele. Seria um pouco ousadia da minha parte, mas enquanto professor, será que o que é ser professor se não for para ser isso, né? É um pouco isso. Obrigado a todos e todas. Muito obrigado, Cílio. Uh, eu penso que vais. Fiquei curioso pela concretização da tese, o desenvolvimento, mas penso que é muito interessante essa perspectiva e eu reconheço-me em grande parte dela, esse sentido operativo da filosofia. A filosofia não é algo que circunscreve um domínio estritamente intelectual ou especulativo. Tem que ter, de facto, uma ressonância real nas nossas vidas. E será tanto mais filosófico quanto mais operativo. Eu Eu partilho. registro o agradecimento aqui em público ao professor Renato pela Sílio, orientação. aqui nós temos uma regra de ouro. Aqui não há títulos académicos. Aqui todos temos o nosso nome. Essa é a regra de ouro que a gente segue. Que é pelo Renato, pela orientação que não é formalizada, mas que parte dessa minha compreensão se deve a essa orientação. Muito bem, Cílio. Temos connosco também o Artur Manso. O Artur Manso fez uma tese de mestrado sobre o Agostinho da Silva. Não te estamos a ver, Artur. Não sei se não... Boa noite. Não, tenho aqui um problema de câmera e só tenho som. Acho que estão a ouvir. Sim, mas estamos a ouvir. Queres ter alguma coisa? Eu tenho que montar cá a coisa e depois não me dá jeito e prefiro não ter a imagem e fico só com o som. Mas estou aqui, sim. Boa noite. Boa noite. Queres partilhar, enfim, alguma ideia sugerida por algo que Posso porque de facto, como sabem, como sabes tu e o Samuel, principalmente vocês dois, eu tenho de facto vários trabalhos publicados sobre o Agostinho e sou influenciado, digamos assim, pelo Agostinho, onde uma parte também daquilo que eu faço tem sempre ou citações ou epígrafos, ou não sei quanto. E eu enviei-te um trabalho para considerares publicar sobre as conversas que era de uma, de facto, isto para mostrar que o Agostinho não está assim tão morto, entre aspas, como parece. E o trabalho, eu vou só contar a ideia desse trabalho. Eu pedi um trabalho baseado nos meus trabalhos, que é isso que são as minhas aulas, e a pessoa que fez esse trabalho disse assim: sim senhor, gostei muito, mas o que me interessa aqui é o que você tem aqui do Agostinho. E começou a falar do Agostinho, e eu achei, de facto, uma pessoa ainda relativamente jovem, digamos assim, e achei extraordinário, portanto, porque a pessoa era um trabalho de avaliação, e a pessoa disse, bom, sabendo que posso ser prejudicada na avaliação, por acaso não foi, que eu dei 17, até lhe devia ter dado 18, mas pronto. E depois o trabalho resultou numa coisa de jeito, não era sobre as minhas aulas, mas sobre o que as minhas aulas diziam no Agostinho, achei curiosíssimo. Aliás, que é a terceira ou a quarta vez que me fazem isso este ano, no primeiro semestre, digamos assim. Achei curiosíssimo e fico extremamente agradado e contente por isso acontecer. Não porque de facto aquilo que é uma parte do que é a dinâmica e o pensamento do Agostinho é muito presente nas gerações mais novas, ao contrário do que muitas vezes parece resultar. Eu acho que eles não têm voz, portanto, eles não podem, digamos, não tornam visível aquilo que pensam. Portanto, tornam-no, por exemplo, nos meus passos, mas eu sou insignificante, portanto, eu dou aulas a meio dúzia de pessoas, digamos assim, mas acho interessantíssimo. Ainda a semana passada me mandaram uma coisa que eu não conhecia, francamente, foi uma entrevista do Agostinho ao Sousa Tavares, sei lá, suponho que na altura das conversas vadias.
suponho que foi nessa altura. Eu conheço bem as conversas, conheço basicamente quase tudo o que se fazia até, que era mais ou menos público, mas não conhecia essa conversa. E foi de facto também uma aluna que me disse que tinha, porque eu estava a abordar a temática da morte, não sei como é, há uma conversa que me chamou muito a atenção, e eles chamam-me sempre, do seu amigo Agostinho. Eu nunca conheci o Agostinho pessoalmente. Não, ele é meu amigo, para já porque já faleceu há muito tempo. E por outro lado, portanto, eu nunca, de facto, nunca conversei com o Agostinho. E a pessoa mandou-me, portanto, a minha aluna enviou-me a conversa na totalidade, que encontrou numa rede social qualquer que eu não conhecia, fiquei fascinado. E já me mandaram também outra coisa, que também as novas gerações, digamos assim, outro testemunho qualquer dessa fase, porque nós estamos a falar dos anos 80, 90, não é? Por volta disso, não é? O tempo 2 da internet, do YouTube, não é? Para encontrar coisas daquelas, às vezes é quase um sacrifício. Portanto, até escritas, quanto mais faladas, gravadas, e isso, até acho que há uma conversa dele nos Zip que nem aparece, que desapareceu. E eu agora já percebi mais ou menos porquê, porque há tempos o Júlio estava a explicar que como a RTP, para poupar, fazia, portanto, as cassetes VHS, como é que é? Fazia um programa e depois gravavam outro em cima daquilo que se podia fazer, não sabem, portanto, nas velhas cassetes, e portanto desapareceram várias conversas disso. Portanto, essa ideia, só para acabar, essa ideia de que ele não é uma pessoa visível nas novas gerações, não é completamente verdade. Infelizmente, nós temos um problema, que o Renato sabe, o Dimas também sabe, os outros colegas que darão aulas também sabem, é que nós, de facto, o sistema de ensino e de educação, quer secundário, quer superior, digamos, o superior ainda é pior, portanto, as figuras, não há grande interesse pelas figuras e pelo pensamento português. Portanto, isso é um bocado, mesmo pelos nossos colegas, infelizmente, muitos deles, mesmo conhecendo, acham que aquilo é tudo de treta, digamos assim. Tem pouco amor nacional, patriótico. Portanto, o que contraria absolutamente, eu quero deixar essa mensagem, porque é a garotada, são os miúdos mais novos, pessoas de 20, 30 anos, que descobriram por eles, que ninguém lhes ensinou. Portanto, ninguém lhes ensinou, descobriram. Felizmente hoje há internet e não sei quanto, e eles pesquisam e encontram, e claro, alguns também vão encontrar porque ouvem-me falar e depois pesquisam e vão encontrar coisas que eu, por exemplo, não sou mais nabo na internet, e isso também não chego lá com a facilidade que eles chegam. Portanto, e queria deixar esse testemunho, digamos assim. Se quiserem, como o documentário tem como é que é, Agostinho, um pensamento vivo, eu queria deixar também essa ideia de que ele, de facto, é uma personagem viva. Infelizmente, não é tão, devido às nossas contingências, portanto, nacionais, não é tão conhecido e divulgado, mas por culpa nossa, não por qualquer rebuço das novas gerações, que o adoram, aliás, quando leem de facto a ousadia do pensamento dele. Eu faço-lhes sempre, ressalvo-lhes sempre, meninos e meninas, estão a ler coisas escritas a partir dos anos 30. Vejam bem isso, vejam a ousadia destas pessoas portugueses, escreverem assim há 180 anos atrás. Portanto, quando as coisas eram difíceis, digamos. E já agora, ainda a semana passada também, alguém me contactou porque estava interessado em saber, em investigar sobre a questão do Agostinho enquanto editor, nesta fase. Portanto, como sabem, ele tem a fase de edição dele, digamos assim, relevante, são dos cadernos, das biografias e daqueles caderninhos para a juventude, depois as outras folhas e tal. Isso é mais complexo para quem quiser estudar, porque tem que decompor aquilo e tem que chegar
a essas várias fases, como os cadernos de São Bento e essas coisas, isso é mais difícil. Mas ainda assim, ontem ou antes de ontem respondi à pessoa que não sabia bem, porque eles veem lá edição de autor. Eu suponho que eles suponham que tudo o que seja edição de autor era edição do... Eram as próprias edições do Agostinho, mas eram outras não. As edições, eu considero o essencial das edições, os cadernos, as biografias e esses caderninhos da juventude. Aquilo que era a Universidade Popular que ele dinamizou por aí. Portanto, eu queria deixar pelo menos esta ideia, que essa ideia que muito circula por aí, que, enfim, é um pouco esquecido em termos nacionais. Não é? As novas gerações, quando estão em contato com o pensamento dele, não o acham-no extremamente avançado, evoluído e intemporal, no sentido de que, de facto, é desafiador como todos os testemunhos o provam. Muito obrigado, desculpem lá a interrupção. Não, muito obrigado nós, Artur. E já agora, a propósito do que tu disseste, bom, antes de mais, isso também parece, de facto, um bom retrato, um bom ponto de partida para perceber o Agostinho da Silva, porque ele, de facto, conseguia, aliás, como tinha dito o Jorge, conseguia religar-nos a nós próprios, e neste caso, o nosso mais arcaico passado com o nosso mais visionário futuro possível. Ele, de facto, tinha essa capacidade. Em todo o caso, relativamente aos textos, o texto que tu enviaste à tua aluna vai sair no próximo número da revista, no número do segundo semestre. Eu penso que tu entraste mais tarde, Artur, mas fica também o convite, extensivo a todos e reiterado. No número 34 da Nova Águia, no número do segundo semestre, o Agostinho da Silva vai ser o autor de referência, a par do Basílio Teles e do Camões. E, portanto, se quiserem colaborar, e fica o convite feito, devem enviar os vossos textos até final de junho. É sempre, aliás, o prazo, final do semestre do ano civil, final de junho, final de dezembro, final de junho, final de dezembro. Enfim, fica o convite, mas podes antecipar à tua aluna que o texto vai sair e que depois enviaremos provas. Luísa Borges, queres partilhar a tua memória do Agostinho da Silva? Tem que ser com som. Pois, tinha isto ligado. Boa noite a todos. Eu não conheci pessoalmente o Agostinho da Silva. A memória que tenho do Agostinho da Silva é aquela memória já da fase, como foi aqui referido pelo Jorge Rodrigues, aquela fase da moda do Agostinho da Silva, em que ele aparecia na televisão e talvez também por causa da sua ligação ao Mário Soares, houve ali uma fase muito mediática, digamos assim. Eu confesso que não conheço muito da Agostinho da Silva, porque eu penso que a obra dele é muitíssimo vasta e não li o suficiente. Então agradeço imenso aqui a intervenção do Jorge Rodrigues. O próprio Renato também já tinha feito aqui uma sessão também muito interessante sobre Agostinho da Silva, e em que abordou muito a obra poética do Agostinho da Silva, que então eu desconhecia completamente. E tive essa generosidade de partilhar. Penso que Sim, quase isso toda a obra... foi numa fase em que este ciclo ainda era quase Sim, clandestino. era mais restrito. Era clandestino, e eu partilhei também uma obra clandestina, que não está editada, que é a Mas obra poética do Agostinho da Silva, precisamente. Sim, foi interessantíssimo, e agora esta visão global de Jorge Rodrigues foi extremamente interessante para mim. Para mim, o Agostinho da Silva é uma figura quase mítica, digamos assim, porque o meu pai tinha muitos desses caderninhos, desses livros que aparecia lá como edição de autor, e eu, é claro, na minha ingenuidade juvenil, pensava que também era ele próprio que editava aquilo tudo e que financiava tudo aquilo. Então havia um livro que particularmente eu gostava muito, que era uma tradução do Agostinho da Silva da Apologia de Sócrates, que aparece com o nome Defesa de Sócrates, numa dessas edições muito antigas, de autor, que é geralmente diferente das outras edições que eu conhecia da Apologia de Sócrates,
e na minha juventude era um dos meus livros favoritos. E então é uma memória muito afetiva para mim. Para mim, o Agostinho da Silva é um filósofo, é assim, uma figura que está para Portugal, na altura estava para Portugal, assim como Sócrates estaria para a Grécia, digamos assim. E para a cidade de Atenas, e choca-me incrivelmente, eu sou professora de filosofia de secundária, e choca-me incrivelmente a pobreza que é aquilo que temos que ensinar em termos de secundário, como é que nós que temos uma cultura filosófica, ao contrário do que se calhar se possa pensar, tão rica, com autores tão fascinantes e que podiam dizer tanto aos jovens, como é que nós perdemos tempos infinitos a estudar coisas tão úteis como lógica formal e coisas do género. E não há textos, não há textos destes autores nos livros, não há referência destes autores, não há nada. Eu penso que isso é um desamor enorme que nós temos com a nossa própria cultura. É muito triste observar isso. E a nível do interesse das figuras políticas pela nossa cultura, acho que isto vai de mal a pior. Uhum. Vai de mal. Havia uma geração de políticos que de alguma forma promoviam conheciam pessoalmente estes autores e de uma maneira ou de outra promoviam-nos no bom sentido do termo. E hoje em dia há um desinteresse enorme, pela cultura. A cultura está completamente ausente do discurso político. E isso é particularmente chocante em relação a figuras, não só o Agostinho da Silva, mas em relação ao Agostinho da Silva, como é uma memória ainda recente, isso é muito mau, é extremamente chocante. Para mim é a mesma figura do filósofo andarilho e do velho, entre aspas, no bom sentido, do velho sábio. Não é bem o velho é um velho da montanha que habitava em Lisboa, naquela parte mais antiga de Lisboa. Então passar ali, eu não o conhecia, mas sabia onde é que ele morava, e passar ali pela casa onde ele morava era assim, ficava assim a olhar. Era muito jovem, não é? E era extremamente fascinante. Acho que cheguei a vê-lo também na rua algumas vezes, ou talvez na faculdade. Era uma figura assim que atraía, tinha um magnetismo, era um carisma positivo. Não era um carisma demagógico ou balofo, não, era algo extremamente real. Pronto, como é que nós temos uma figura dessas e não, entre aspas, não nos centramos mais, não aproveitamos isso, não, é algo muito mau, penso eu. Sim, Renato, posso só força, depois, força, quando Jorge. eu queria reforçar as ideias da Luísa Borges. Eu subscrevo totalmente aquilo que ela disse, o desprezo que os portugueses têm por figuras tão grandes da sua cultura, um Fernando Pessoa, o próprio Camões. Estamos a celebrar 500 anos do nascimento de Camões e Portugal passa praticamente ao lado do seu maior poeta, do poeta que é o nosso rosto, que é a nossa alma. É um país que se ignora a si mesmo, que parece que se despreza a si mesmo. Estamos também a falar de Fernando Pessoa, o grande poeta do século XX, que de certa maneira foi um super Camões e que passa quase ao lado dos jovens. O próprio Saramago saiu de Portugal amargurado e foi para as Canárias. O Alexandre Herculano, no século XIX, pouco antes de morrer, sentia-se tão mal, que disse que tinha vontade de morrer. Já para não falar do Antero de Quental, outro grande português, e estes de quem eu estou a falar estão na minha coleção. O Antero de Quental, que se suicidou em Ponta Delgada, desgostoso do país que tinha. E os exemplos são tantos e tantos que realmente chega a doer ser português. E eu compreendo perfeitamente o Agostinho da Silva, o que é que ele poderá ter sentido, não é? Mas era tão superior, que eu penso que ele perdoava. Ele tinha essa enorme capacidade de perdoar. E é triste ver tanta ignorância daquilo que é grande em Portugal. Um país que tem uma cultura tão grande, que vem desde a Idade Média. Um país que tem raízes tão fortes
e que está a ser diluído e que está moribundo por ignorância de si mesmo, porque ignora o seu rosto, porque ignora a sua alma. Isto é muito triste, muito triste. E a minha coleção, que tem 32 autores de todo o mundo de língua portuguesa, desde o Rei Dom Dinis até uma favelada de São Paulo, desde um Fernão Mendes Pinto, contemporâneo de Camões, a um Bocage, a um Garrett, a um Drummond de Andrade, a uma Flor Bela Espanca, Sofia de Melbrenner, etc., etc., é uma coleção que luta contra a corrente, mas eu penso que é uma luta inglória. É uma luta muito difícil, porque um país que se ignora a si mesmo é muito triste. E eu quero felicitar o Renato Epifânio pelo trabalho que está a ter, tentando, de certa maneira, levantar alto a nossa cultura da língua portuguesa. Começou com 1 milhão de portugueses no século XVI e está com 200 milhões de falantes do português de todas as cores, de todos os continentes. E devíamos ter mais orgulho na nossa cultura. Um Fernão Lopes, que era um cronista medieval independente, que não se deixava corromper pelos poderosos. E nós vemos as televisões vendidas ao dinheiro. Quando nós, na Idade Média, tivemos um cronista, Fernão Lopes, que punha a verdade acima de tudo. Tivemos um Gil Vicente, que era um gênio e que é tão ignorado. E efetivamente isto tudo faz muita pena e, como disse o Alexandre Herculano, dá vontade de morrer. Mas nós recusamos-nos a morrer. Exatamente. Nós recusamos a desistir, Jorge. A desistir, exato. Desculpem lá estas palavras que foram um desabafo. Não, enfim, antes de mais... E parabéns ao Renato Epifânio, porque está realmente com uma bandeira que é uma bandeira da língua portuguesa. Muito bem, Jorge, mas enfim, os parabéns têm que ser partilhados, até porque tudo o que eu faço, eu trabalho sempre em rede, em coletivo, quer na Nova Águia, quer no MIL, quer agora na PAS, quer no Instituto de Filosofia Luso-Brasileira, e, portanto, só partilhadamente é que se consegue fazer alguma coisa, e far-se-á tanto mais quanto mais esse esforço for partilhado, e, portanto, esse repto é um repto que, enfim, Olha, Renato, que eu não te devolvo, porque eu sei que tu estás sintonizado connosco, mas olha, enfim. Renato, eu só para terminar, também já falei bastante, ia só fazer um pouco de publicidade ao meu trabalho. A minha coleção vai estar à venda na FNAC, online, também vai estar na UC e vai estar na Amazon, em e-book. E, portanto, eu estou a fazer um trabalho de divulgação e penso que em breve poderei ter a coleção e outros livros da minha autoria a serem comercializados nos grandes espaços virtuais, como a Amazon, a UC e a FNAC. Muito entre bem. outros. Muito bem. O meu nome é Jorge Chichô Rodrigues, já agora, Jorge Chichô Rodrigues. Nós também, Muito portanto, obrigado. como disse o Jorge, esta coleção tem sido publicada nos mais recentes volumes pela chancela do MIL, e nós temos também, como o Jorge sabe, através do próprio MIL, naturalmente, através da revista Nova Águia, temos publicitado o mais possível, sobretudo porque reconhecemos nesta coleção esse espírito da lusofonia, ou seja, da valorização da cultura língua portuguesa, como já aqui foi dito. Há muito a fazer, infelizmente, de facto, e o Fernando Pessoa diria que isso era um exemplo maior ainda do nosso provincianismo, esse descaso a nós próprios, essa desatenção, esse desprezo, porventura é o termo mais exato, em relação à nossa história, à nossa cultura, à nossa própria língua. Portanto, há muito a fazer, às vezes dá vontade de desistir, mas enfim, nós não somos desses e, portanto, vamos continuar, por mais adverso que por vezes de facto seja o contexto. Bom, temos de facto quase a terminar, já são quase 11 horas. Não sei se mais alguém quer tomar a palavra. Se não houver mais ninguém, eu gostava apenas de concluir com um poema. Com um poema. Muito bem, Samuel. Mas antes do poema, e para enquadrar o poema, porque é deste tema que o poema vai falar, só um breve testemunho, na sequência dos anteriores. Eu também não conheci o Agostinho da Silva pessoalmente. Na minha juventude eu conhecia se calhar 3 filósofos,
dois pela escola e um pela televisão. Na escola conheci o Fernando Pessoa e o Teixeira de Pascoais, filósofos portugueses, claro. E pela televisão Agostinho da Silva. E os três, nós tínhamos acesso às suas obras em qualquer livraria. Recordo-me a primeira obra que comprei do Agostinho da Silva, comprei numa livraria em Torres Vedras, que era uma livraria generalista, e portanto, só para dar este testemunho, porque precisamente ele aparecia na televisão. Mas o que eu recebo mais importante do Agostinho da Silva, eu consigo resumir numa frase que é precisamente o ecumenismo espiritual. Esta ideia, esta verdade, mais que uma ideia, esta verdade desta fraternidade universal entre pensamento, religião, ação, captando ou exprimindo aquilo que é o essencial de cada um, que é ser pessoa, e que se vai enriquecendo na relação com os outros, e é esta diversidade que que faz cada um de nós sermos humanos. E a ilustrar esta perspectiva, que é a máxima, a bandeira do nosso movimento de filosofia portuguesa, ou se quisermos também do MIL e também do Instituto de Filosofia Luso-Brasileira, que é este ecumenismo espiritual, e que também está expresso na Nova Águia, nas colaborações da Nova Águia e no espírito da Nova Águia. Para ilustrar precisamente esta fraternidade, eu vou ler então um poema de Agostinho da Silva que se chama Se Eu Chegasse a Ser de um Outro. Se eu chegasse a ser de um outro, mas de mim não me perdendo, e esse outro, todos os outros, comigo estão vivendo. Não só homens, mas também os animais e as plantas, e os minerais ou os ares e as estrelas tais e tantas. Terei de certo cumprido o meu destino, com que sorte para gozar de uma vida já ressurreta da morte. Muito obrigado, Samuel. Penso que terminamos com chave de ouro. Esta sessão é sempre um prazer para mim e para todos vós falar de Agostinho, ouvir falar de Agostinho da Silva, e foi uma sessão muito agradável. Reitero o convite, no dia 25 de março, às 5h30 da tarde, no Palácio da Independência, vamos apresentar o 33º número da Nova Águia, uma revista de cultura lusófona. Depois haverá também uma apresentação online, a princípio no dia 1 de abril, logo a seguir à Páscoa, aqui integrada neste ciclo, Vultos da Cultura Lusófona. Se forem à nossa página, já encontrarão a capa, o editorial e o índice da revista. Estamos nos acabamentos, nas últimas revisões. A revista irá para a gráfica na próxima semana e será então lançada no dia 25 de março. Vou então fechar a gravação, reiterando os meus agradecimentos a todos, em particular ao Jorge Xixou Rodrigues.